Já estamos de volta com Rondônia em Debate para todo o estado aqui pela Rede TV. E hoje debatendo meio ambiente, uma vez que estamos na Semana do Meio Ambiente. Está conosco o coordenador de Educação Ambiental da SEDAM, Eliezer de Oliveira. Marcelinho, nesse suplemento do Diário da Amazônia, traz aqui na capa o lixo eletrônico. Restos de placas eletrônicas, principalmente usados em computadores e outros... Pilha também, né? Pilha também. E eu estava olhando aqui, tem um país na África, que eu não me recordo qual, que está buscando sucatas de eletrônicos em outros países, né, que lá nos outros países são lixo, e esses países africanos estão buscando porque nas placas eletrônicas tem ouro, tem chumbo e tem nióbio, que é um minério muito caro e raro. E eles estão reciclando isso aí, o paizinho lá da África está sobrevivendo com isso, né? Nós temos que comunicar eles. Comunicar então, eles que aqui em Rondônia tem muito, ou então aprender como é que tira o nióbio e o ouro desse negócio, né? Nas ruas de Porto Velho aí, né, do interior do estado também. Do estado que tem muita placa de circuito eletrônico jogada aleatoriamente. Aliás, e de que forma que é trabalhada essa questão de lixo na educação ambiental e também o que o estado tem feito para minimizar ou até mesmo controlar isso? Olha, Solano, a gente lançou esse ano, agora estamos construindo nosso plano estadual de resíduos sólidos, né, que é com foco na Lei 12.305, que é a Lei Nacional do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então o estado aí tem procurado apoiar os municípios na construção da lei e para que os municípios construam também os seus planos municipais, né, de resíduos sólidos e saneamento básico também. A questão do lixo eletrônico, ele tem uma preocupação muito grande, porque, na verdade, dentro da 12.305 é a questão da logística reversa. Seria aquelas pessoas que produzem e recolher de volta, né? Porque não é algo fácil de descartar. Exato. Né? Você não tem como... Ele é reciclável, mas hoje, infelizmente, dentro do estado de Rondônia, a gente não tem as indústrias que trabalhem com isso. Nós temos uma organização, que é uma cooperativa, que é Cooperar, que atuam recolhendo esse material. Inclusive, eles estavam conosco ontem na nossa exposição, montaram um stand lá de recolhimento desses resíduos. Mas dentro do estado de Rondônia, a gente não tem ainda quem faça realmente a industrialização disso, que recupere totalmente disso. Até o pouco que eu conheço, a Cooperar também manda para fora esse material que ela retira das ruas. Né? Ela vai nas empresas e tudo, e recolhe esse material que está sendo descartado, que não tem mais utilização, né, e manda para fora. Agora, o interessante também é que uma coisa que é importante também, vou usar o exemplo do celular. Todo dia lança um produto novo. Então, aquele já não me serve mais, porque o foco é no consumismo. Na verdade, a gente tem que começar isso na causa, né, que é aquela necessidade de ter mais. Né? E ontem a gente estava com um grupo de alunos do Murilo Braga, que eles fizeram uma invenção lá do senhor resíduo, que eles têm uma calculadora, e aí fizeram um boneco lá com resíduo de tudo que é tipo, e ele calculava pela idade da pessoa o quanto já foi que aquela pessoa gerou de resíduo ao longo da sua vida. E eu tomei um susto que no cálculo deles, pela minha idade, eu já tinha 13 mil toneladas. 13 mil toneladas. E aquilo é impressionante, esse cálculo. Então, assim, esse é algo que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Né? Então, o Estado está procurando construir o seu plano estadual de resíduos sólidos. Nós temos uma demanda que está aí emergencial, que até agosto agora a gente tem que erradicar os lixões. Né? E aí a gente, assim, os municípios estão sendo obrigados a fazer isso. Né? A legislação, o Plano Nacional obriga que os municípios se adequem a isso. E aí foi lançada uma série de consórcios, a gente tem alguns aterros sanitários que estão sendo construídos ao longo do estado de forma consorcial em alguns municípios para atender essa demanda, até porque é um custo muito alto para o município. Voltamos novamente para aquela situação de que a carga para estados e municípios é muito pesada. Você tem uma obrigação, mas às vezes você não tem a estrutura para atender o que a legislação pede. Então, hoje, o governo federal até deu a indicação de que os municípios se consorciassem para estar atendendo essa demanda e para que em agosto agora de 2014 a gente realmente erradique os lixões, né, que é um foco. Então, a gente resolve um problema, mas a gente tem um outro problema que é o social. O que fazer com aquelas pessoas que vivem no lixão? Né? É uma preocupação. Se cada município tivesse o aterro, obrigatoriamente pela lei, esses catadores eles têm que ser incluídos nessa nova estrutura, né? Porque aquilo gera renda para eles, então eles teriam que estar incluídos. Então, uma preocupação que nós temos é agora com os aterros consorciados,
a legislação ela fala que onde tem aterro e tiver catador, aquele catador tem que ser beneficiário. E aí, hoje a gente tem um aterro que está sendo licenciado pela SEDAM, que é Ji-Paraná, Cacoal, e nós temos Vilhena. Está resolvido o problema daqueles catadores, mas e os outros municípios que estão destinando lixo, vão destinar lixo para esse aterro? O que fazer com aquelas pessoas que vivem no lixão? Então é uma preocupação que a gente precisa ter. A lei, ela nos obriga a algo e traz uma solução, mas às vezes também traz outros problemas que, no caso, quem vai assumir vai ter que ser o município, que é a responsabilidade do município de lidar com seus munícipes. Exato. Então já vamos lançar aí a ideia, né, Marcelo? Que é reciclar aí, retirar o nióbio, o ouro e o chumbo das placas de circuito eletrônico, que é um grande negócio. Se tem país vivendo disso, então a gente está perdendo, né? Alguém aí cria uma cooperativa e paga o royalties para mim, que dê a ideia, né? Ótimo, muito bom. Eu quero chamar a atenção com relação à Estrada Parque. Como é que está a fiscalização lá? A SEDAM tem estrutura suficiente para fazer aquele trabalho de fiscalização? O MP tem acompanhado esse trabalho de vocês? Como é que está esse relacionamento? Por isso, o Ministério Público ele tem uma estrutura muito boa na questão da fiscalização, inclusive da cobrança e notificação dessas pessoas que estão cometendo aí crime. Olha, desde o início que começou essa discussão, nós temos equipe que fica direto no parque, né? Nós temos um chefe de parque e temos sempre a nossa equipe com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental. Então nós temos acompanhado isso. Eu mandei uma equipe, inclusive de educadores ambientais, que ficaram 20 dias nesse processo de liberação da estrada, muito por conta das cheias. Então a gente trabalhou durante 20 dias ininterruptos lá, fazendo a parte de educação ambiental, orientando as pessoas que estavam passando por ali, as pessoas do entorno, falando por que estava acontecendo aquela obra, né, e da nossa preocupação de isso não se transformar em algo que a gente não pudesse controlar. Mas a SEDAM tem equipe de fiscalização o tempo todo lá dentro, a Coordenadoria de Unidade de Conservação também mantém seus técnicos o tempo todo avaliando de como é que está sendo os impactos, o que está sendo feito, como é que está o tráfego, isso está sendo controlado também, e acompanhando e monitorando as obras do DR lá, né, e o MP está sempre lá acompanhando também, que esse é o papel deles, né? Mas a nossa preocupação é justamente assim, de como que vai se transformar, como é que vai ser os processos daqui para frente. O trânsito continua, porque ela foi aberta para atender, tirar do isolamento Nova Mamoré e Guajará-Mirim, né? No período aí da enchente. O nível do rio baixou. Nós temos alguns problemas estruturais lá, né? A estrada, os carros vão continuar trafegando lá? Olha, uma vez que a estrada foi aberta, não tem por que fechar, né? A ideia era de que ele continuasse trafegando. Agora tem um problema de infraestrutura também. Tem vários córregos e rios que cortam aquela estrada, né? A população, foi uma solicitação da população e realmente encurta o caminho para vários outros municípios. Acredito que ela vai continuar aberta. A ideia agora é ter uma qualidade para a estrada e um controle principal. Assim, o conceito de estrada parque é uma estrada monitorada. Não é uma estrada no parque, é uma estrada parque. Isso que a gente tem que mudar. Não é uma estrada qualquer. Então a ideia é que haja um projeto de infraestrutura, a SEDAM já está trabalhando nisso. Nós temos compensações ambientais que estão sendo operadas para isso. Foi feito um projeto de infraestrutura para aquele lugar, para que o parque ele seja um espaço de pesquisa científica e de visitação também. E aí a ideia é que a gente tenha barreiras de controle, né, que seria uma espécie de pedágio, não que vai ser cobrado por aquilo, mas que vai ter controle. Então o certo é que ela abra às 6 horas da manhã e feche às 18 horas. Né, para que haja esse controle. Então assim, vai ser uma via de acesso das 8 às 18, vai ter o tráfego normal, né? Mas após isso vai ter que ter um controle, aí vai ter o controle, vai ter as barreiras policiais. Correto. Esse aqui é o conceito de estrada parque, que é isso que nós queremos como ambientalistas. Né? A ideia agora é que haja a infraestrutura, ainda está se trabalhando, e o Ministério Público tem que acompanhar mesmo, que é o papel dele, e para a gente é importante, que nos demanda e a gente tem que atender a legislação, que é o que a gente gosta. Inclusive, esse tipo de estrada tem que ter um estudo muito sério, até porque, além do controle e fiscalização, tem que ter uma infraestrutura adequada, como, por exemplo, passarelas para primatas, os túneis para os animais que circulam, alambrados, e uma outra preocupação que eu tenho ali, que é uma região perigosa. Ali
tráfico, carros roubados, tudo passa por aquela região. Então, além da questão ambiental, tem que ter a preocupação de segurança. Aliás, é o que mais me preocupa naquela região, é a questão de segurança. É uma questão de segurança, exatamente. A preocupação da SEDAM é a seguinte: a gente teve uma situação emergencial. Foi feita a emergência. Agora a gente tem que voltar para o roteiro do que a gente sempre queria, que é justamente ter os estudos, né? Nós temos a instituição Canindé que está fazendo um diagnóstico lá, fazendo um plano de manejo do parque. Então é preciso ter isso, até para se justificar uma estrada, né? Uma estrada parque, você tem que ter uma infraestrutura, que você tem que ter uma demanda. No caso, nós tivemos uma emergência que a gente precisava cumprir. O governo foi lá e fez a sua parte. Agora nós temos que voltar para os estudos, e os estudos já estão acontecendo, para pensar toda essa infraestrutura que o Solano falou, né, aqui, que precisa pensar nesse todo, né, porque senão a gente tem os impactos disso. O aumento do ruído vai espantar os animais, né, a gente tem o perigo dos atropelamentos. A Justiça né? Federal fez um alerta quando autorizou, né, a abertura daquela estrada, justamente prevendo esse impacto. Esse impacto, né? E a gente esses estudos já estão sendo feitos, né? A SEDAM ela continua lá atuando sempre, até porque é nosso espaço de trabalho, né? A nossa maior preocupação, e justamente o que você colocou, Solano. Com a abertura da estrada tem essa série de situações que podem acontecer, né, que a gente sabe que ali é uma rota de tráfico de armas e de drogas, né, então assim, de carros roubados, tudo. Então, armas, drogas e carros roubados. Né, então a gente tem essa preocupação. Por isso que a gente mantém uma equipe sempre do Batalhão de Polícia Ambiental, que é o poder de polícia ali, para ter esse controle de saber quem vem e quem vai. Nesses últimos 20 dias que a gente estava lá com a nossa equipe da educação ambiental, a gente tinha as barreiras, então você tinha vários horários alternativos, né, que estavam lá a barreira com os policiais, com técnicos nossos da SEDAM, para saber quem ia, as pessoas eram abordadas, o que está levando, o que está trazendo, porque é uma preocupação ali. Exatamente, isso é interessante, viu, Solano? Nós tivemos com a equipe lá, fazendo esse teste, acompanhando como é que estava a fiscalização, e a gente quer deixar registrado aqui, destacar o apoio que a fiscalização da SEDAM tem atuado naquela região. As pessoas realmente estão sendo abordadas, madeireiro que meio suspeito lá, eles, como diz o cara, eles enchem mesmo o saco e fiscalizam mesmo. Então tá de parabéns nessa parte aí. A gente tem uma equipe muito boa, né? Pessoas que são comprometidas mesmo. Porque além de você fazer o seu trabalho, você tem que ter comprometimento. E uma coisa que a gente gostaria de destacar, que a equipe de fiscalização e o pessoal da Coordenadoria de Unidade de Conservação tem muito isso, né, de ter essa preocupação. São pessoas que amam o meio ambiente, mesmo que estão atuando ali, tem um carinho especial pelas nossas unidades de conservação, né? Nós, como educadores ambientais, também é o que nós queremos, porque uma coisa é você ler no livro, outra coisa é mostrar para as pessoas que aquilo ali existe e precisa ser conservado, né? Vou dar um exemplo muito claro. A gente estava falando aqui sobre recursos hídricos. Nós temos a terra indígena Uruiauau, que concentra as maiores nascentes dos rios do nosso estado. É conhecida também como a caixa d'água de Rondônia. Imagina, o entorno dela, tem em seu entorno 13 municípios, são 13 focos de influência para desmatamento, porque a expansão do municipal ela vai crescendo. Então você vê, quando você olha no mapa, é só um círculozinho de verde e o resto tudo desmatado. Imagina se a gente perder essa unidade de conservação. Nós já estamos tendo um problema na Cantareira. Porque aumento do populacional, expansão territorial das cidades, e aí o que acontece? As fontes são afetadas. Então imagina se isso acontecer em Rondônia. Nós vamos passar na Amazônia com seca. Né? Então é uma preocupação, a gente precisa manter isso. Então a gente tem essa visão em relação ao Parque de Guajamirim e os outros também. Já teve esse alerta de seca na Amazônia, nos rios. Que em 2005 a gente teve isso. A gente atravessou o Rio Madeira. Né? Onde está as hidrelétricas hoje teve seca. Ali pela balsa dava para ver o fundo. Sim. Acho que tinha menos de 1,5 metro de água. O próprio Amazonas, né? O Rio Amazonas secou. Né? Teve foco de praia no meio do rio que tem 70 metros de fundura ali ou mais. Né? Então é uma coisa assim que foi um absurdo. Então não é tão distante essa questão da mudança climática. E assim, acho que uma coisa que eu quero chamar a atenção. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um Dia Mundial de atitude, de conservação e preservação. O que eu, Eliezer, faço na minha casa para que não seja danoso para o meio ambiente? O que você faz aí na sua casa?
Então, acho que é um momento que a gente precisa, é uma data especial, porque a gente precisa fazer uma reflexão, né? A gente fala do futuro, mas os impactos a gente está sofrendo agora. Então, é preciso tomar uma atitude agora, porque nem futuro vai ter se a gente não tomar uma atitude que moramos mesmo, né? Na capital, né? A gente testemunha, né, Solano? As pessoas andando aí no carro, pela rua, joga a latinha de cerveja na rua, joga a garrafinha PET na rua e chove. Saco plástico. Onde é que vai aquilo lá? É algo, assim, uma das coisas que a gente estava falando assim, mas será que isso tem a ver? Não, gente, o clima não está mudando. A gente tinha aqui períodos secos e de chuva. O ano passado choveu o ano todo. Até caiu os índices de queimada, para a gente foi maravilhoso. Reduziu consideravelmente, mas choveu o ano todo. Está chovendo até início de junho. Ainda tem e a previsão desse ano é de um período curto, né? Curto de estiagem. Uma outra coisa que chama a atenção, falando que é muito importante, eu quero aproveitar esse programa que tem uma audiência incrível dentro do estado, que a gente é fã também, que a gente acompanha o seu trabalho de vocês aqui, que é muito importante, é focos de queimada. Gente, parece que deixou de pingar, a galera tá tocando fogo. Queima tudo, né? Principalmente urbano. Né? Então, assim, se vocês que gostam de fazer isso, é cultural, eu sei, mas a gente tem que mudar as culturas também. Porque se você for olhar dentro dos postos de saúde hoje, o problema que traz pela questão do ar, por causa das queimadas, né? Eu moro no residencial no final da Caula. Você chega às 6 horas da tarde, você não consegue enxergar mais nada. Porque no dia que não chove, as pessoas acham que o nosso povo é meio que incendiário, sabe? Mas é um fumaceiro que não tem mais tamanho. Esquentou um pouco, coloca fogo. Pois é, e a gente tem que mudar esses hábitos também, porque isso é prejudicial a você mesmo. Até porque a vegetação seca vira adubo orgânico, né? Até bom para a natureza. Bom, falando ainda sobre parques e conservação, Marcelo e Eliezer, é até bom a gente destacar aqui que tem muitas pessoas que questionam assim, para que esses parques, ficar preservando essa floresta e alguns bichinhos? Existem mais de 50 mil espécies que apenas 10% foram estudados e catalogados. Imagina na Amazônia. Né? Imagina a Amazônia. A Amazônia é o que mais tem, inclusive. Agora imagine, 90% das espécies dos seres vivos ainda não foram estudados. Aí estão revelações de curas e também de surgimentos de doenças. Né? Como, por exemplo, a danada da barata, que ninguém pode ver ela andando que dá uma chinelada, mas para os cientistas ela tem algo curioso que ainda estuda e tenta entender. O sapo também, né? O sapo, né? A barata, no caso da barata, o porquê que ela resiste à irradiação nuclear. Né? O único ser vivo que resiste à irradiação. Tem o sapo, como que é o nome do sapo lá que os indígenas usam? O campô, quase isso. Cambô, que é um antibiótico riquíssimo, enfim. Muitas coisas que precisam ser estudadas, que precisam ter resultados disso até para o bem da humanidade, né? Que quando se fala em meio ambiente, o homem é o principal elemento. Então ele tudo gira em torno disso. E os americanos morrem de medo de vir para a Amazônia de ser picado por um mosquitinho. Que causa malária. É verdade. Toda vez que eu ouço esse tipo de questionamento, eu gosto de contar uma historinha. Antes de estar na SEDAN, sou sócio da Canidé, né, que é uma instituição não governamental que atua muitos anos com povos indígenas, 21 anos, aqui em Rondônia, no leste do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso e no Pará. E aí, nessas caminhadas que a gente foi, sempre incursão dentro das terras indígenas, o Solano já teve a oportunidade de fazer várias dessas incursões conosco, né, eu descobri que eu era alérgico à picada de inseto. Né, tive uma situação lá, passei uns 2 dias maus, e aí teve uma segunda que a gente foi fazer uma vigilância na terra indígena e eu acabei sendo picado por uma abelha. Né, e toda vez que alguém me fala sobre isso, para que isso? Quanto que vale isso? Quanto que vale a natureza? Né, e aí uma outra coisa que a gente traz para esses valores também, que é o conhecimento tradicional. Quanto que vale uma vida e quanto que vale esse conhecimento? Eu sempre pergunto isso quando as pessoas me questionam, mas para quê? Para que preservar mesmo? Tem validade mesmo essas coisas? E aí o que aconteceu? Numa dessas incursões, eu fui picado por uma abelha e em 5 minutos eu não consegui enxergar mais nada. E eu sentia meu corpo inchando, os poros já estavam bastante dilatados. E nessa, ele estava dirigindo a caminhonete e estava com um indígena atrás de mim. Ele falou assim, o que você está sentindo? Eu falei assim, olha, minha cabeça está para explodir, eu não estou enxergando mais nada e meu corpo está queimando. Ele abriu a porta e falou assim, espera só um pouquinho. Correu
e a gente estava na região fechada, na mata fechada. Ele trouxe uma folha e falou assim, mastiga essa folha, mas não engole ela, só o sumo. Comecei a mastigar ali, com 10 minutinhos eu senti o corpo desinchar. Mas eu falei assim, olha, minha cabeça está explodindo, eu acho que eu vou ter um AVC, um derrame, alguma coisa. Ele espera mais um pouquinho. Correu lá de novo e trouxe essa folha e falou assim, essa aqui você pode mastigar, floresta, né? Farmacopeia da floresta. E você pode mastigar e engolir. E aí, eu estou aqui hoje com vocês. E você não o antialérgico que eu tinha levado não fez efeito. Não fez efeito. Não fez efeito. Então eu fico perguntando, imagina se não fosse aquelas 2 folhas. Eu estava morto. Imagina se não fosse o conhecimento de um jovem, que é mais jovem do que eu, devia ter uns 17, 18 anos. Você está entendendo? Então, essa é a importância de se conservar e preservar o meio ambiente. Por quê? Porque dali, que o Solano falou, tem várias coisas. Hoje tem cobras que estão sendo analisadas, o veneno de cobras, que pode trazer a cura para o câncer. Você está entendendo? Imagina, a gente vê uma cobra, mata. Né? Hoje não, eu passei a olhar a natureza de uma forma diferente. Eu também era desse jeito. Não podia ver um animal ali que era estranho, peçonhento, que a gente já queria matar. Hoje não. Hoje eu já admiro aquilo, já olho diferente. É lógico que eu não vou ficar brincando com aquilo, porque tem uma questão de segurança, né, da população, que no caso de achar isso tem dentro que saber manejar, né? Chame alguém, chame o corpo de bombeiro para poder manejar. Mas a importância é justamente essa. Imagina que uma árvore que você derruba, ou que você toca fogo, pode ser a solução dos seus problemas amanhã. E que você, destruindo, pode não ter. Inclusive, eu acompanhei uma equipe da USP que tem uma unidade de pesquisa em Tarilândia, e a pesquisa deles é na área biológica, e eles trabalhavam no babaçu, porque há uma concentração muito grande de seres vivos no babaçu. E babaçu é praga. Nos pastos, por aí, as pessoas... Toca-se fogo e corre. Taca fogo no babaçu. Taca fogo no babaçu. E os pesquisadores da USP cuidando do babaçu, porque ali tem questão do óleo também do babaçu. Para entender o óleo. E é uma questão riquíssima também, tem um preço muito bom para a farinha do babaçu, já experimentei. Então assim, você tem uma cadeia produtiva de determinadas árvores, de determinadas espécies, que a gente simplesmente perde, porque a gente vai lá, não, vamos cortar, vamos queimar, porque aquilo está me causando problemas, né? Marcelo, já vamos encerrar? Vamos embora? Vamos embora. Tem mais alguma pergunta aí? Caberia um outro programa. Um outro programa, tá certo. Eliezer de Oliveira, coordenador de Educação Ambiental da SEDAM, muito obrigado por ter vindo ao Rondônia em Debate. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco daquilo que a gente gosta e que a gente trabalha. E gostaria de falar mais uma vez da Semana do Meio Ambiente, dizendo que ontem a gente teve a exposição, e a partir de amanhã a gente vai estar em algumas escolas, como a Petrone Bacelo, no Senac da Zona Leste. Dia 9 nós estamos lá na Votorantim Cimentos, ministrando uma palestra para os funcionários lá. 10 e 11 o curso do Progestão lá no Rondon. Né? Dia 13 nós vamos estar na FUNASA, também fazendo uma palestra para os funcionários lá. E dia 25 gostaria de chamar toda a sociedade para fazer o lançamento do início das discussões da Política Estadual de Mudanças Climáticas e Pagamento por Serviços Ambientais, que vai acontecer no Golden Plaza Hotel aqui em Porto Velho. Então essa é uma discussão para a sociedade, é o lançamento, é o pontapé inicial para que a gente faça as consultas públicas e discuta uma política que é tão importante para o nosso Estado. E deixar o nosso recado para vocês, que você também faça a sua parte. Né, que a gente não comemore só no Dia Mundial do Meio Ambiente, mas que o Dia Mundial do Meio Ambiente ele passe por os 365 dias que a gente conserve e preserve a Amazônia e o nosso habitat natural com qualidade, que a gente tenha qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigado, beleza. Vamos plantar nossa floresta, né, Solano? Lá na sua fazenda, né? A minha é pequena, eu vou na tua. A minha já está bem preservada. Ei, Marcelo, vamos falar aí do Diário da Amazônia eletrônico, www.diariodamazônia.com.br, agora com assinatura também para assinatura digital. Vai lá, clica, preenche lá o formulário e você tem acesso à assinatura digital. É a mesma coisa do impresso ou tem mais... É a mesma coisa e com alguns recursos a mais, né, Solano? Por exemplo, é possível você visualizar lá reportagens no próprio jornal impresso dentro da assinatura digital. Válido para todo o estado e também fora do estado de Rondônia. Para todo o universo. Todo o universo. Inclusive os astronautas que estão na estação Mir
Se quiser ler o estado, é só levar o tablet e acessar o Diário da Amazônia eletrônico. E você pode acompanhar também essa entrevista pelo www.sgc.com.br. É o site da Rede TV Rondônia, do Sistema Gurgues de Comunicação, que, aliás, o www.sgc.com.br, Marcelo, terá em breve uma parceria com o Portal Terra. Com o Portal Terra e lembrando que essa entrevista também está no site do Diário da Amazônia. No site do Diário da Amazônia. Então, vai muito mais além, viu, Eliezer? Muito importante isso. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, com mais um Rondônia em Debate. Até lá!